tudo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Bem, nessa aula a gente vai falar sobre tamanho de textos. E tamanho de texto, gente, ele é um aspecto crucial, tá? Sabe por quê, Jéssica? Porque ele afeta diretamente o quê? A legibilidade e a hierarquia visual do quê? Do nosso conteúdo. Então, em CSS, o tamanho de texto, gente, ele pode ser definido de várias maneiras. Então, você pode estar utilizando unidades absolutas, unidades relativas e outras técnicas, tá? Então, a gente vai estar explorando, tá? Essas formas de poder estar definindo os tamanhos de texto. Bem, gente, coisa que eu quero deixar já bem claro aqui para vocês é que se a gente vai estar falando tamanho de texto, a gente vai falar um pouco, a gente vai mexer um pouquinho com o cálculo. E se a gente vai mexer um pouquinho com o cálculo, pensa só, vai ser uma aula o quê? Mais complexa, uma aula que para muitos vai ser chato, uma aula que para os outros vai ser complicado, uma aula que para outros vai ser difícil de entender, entendeu? Por quê? Porque vai ter cálculo, tá? Então, não fique triste se você não entender alguma coisa, tá? Nas aulas de Python, sempre quando a gente estava trabalhando com alguma coisa e que envolvia cálculo, eu sempre falava para vocês assim, preste atenção, vocês não estão entendendo a parte de programação, como isso é feito, né? Se você não estiver entendendo o código em si, né? Tipo, se eu estou trabalhando lá com for, para poder trabalhar com algum tipo de cálculo, e a pessoa não está entendendo aquele loop, ela está com dificuldade em for. Então, ela tem que ir e rever a aula de for. Ela tem que aprender como é que funciona, como funciona o for, né? Como que ele vai interar sobre um interável, enfim. Agora, se ele entende for, não, eu entendo for, eu entendo que ele está iterando sobre cada elemento de um interável e tal, ok. E aí ele está pegando aquele valor, atribuindo para tal variável, e isso, nossa, pronto, você sabe que funciona. Agora, vem cá, você está entendendo esse cálculo está sendo feito? Não, não estou entendendo o cálculo. Prática, tá? Gente, e que tá tudo bem, tá? A grande maioria dos alunos, não é só você, já vou deixar bem claro, não é só você, a grande maioria dos alunos tem muita dificuldade em matemática, tá? Se a gente pega os alunos que entram na faculdade, tá? E a quantidade de aluno que reprova em cálculo, gente, muito grande, tá? São 60 alunos e aí passa quantos alunos? Aí você vê aí pela sua turma, gente, tá? Quando eu entrei na faculdade, de 60 alunos passou 10. E ainda uns tiveram que ser meio que empurrado pelo professor, sabe? Tipo, o professor dando ponto, né? Pra poder ver se passava alguém, pra não reprovar basicamente a turma inteira, entendeu? Então a gente vê o quão deficiente é, gente. Então, infelizmente, os alunos estão com deficiência em matemática, tá? E a gente vê isso quando a gente chega na faculdade. Eu sempre gostei muito de cálculo, sempre gostei muito de matemática, e quando eu entrei na faculdade, eu tinha dificuldade em cálculo, né? Isso porque eu gostava de matemática, né? Então, eu tive muita dificuldade. Então, a gente vê que a gente tem deficiência mesmo, tá? Então, às vezes não tivemos um estudo de qualidade em matemática, né? Estamos com deficiência e aquilo vai nos afetando no decorrer da nossa vida, tá? Então, o que eu estou deixando bem claro é que veja na aula qual é a sua dificuldade. É de entender a parte de calcular as coisas, né? Esses tamanhos, então tá tudo bem. Tenta só entender, então, a lógica, tá? Sobre o que está sendo feito. Se você entender a lógica, vai ficar mais fácil para você. E aí, depois, com o tempo, você vai conseguindo aplicar cálculos nele, tá? Então, bora lá. Vamos tentar de uma maneira simples e clara fazer a aula de hoje, tá? Mas eu já tô avisando que vai ser uma aula chata e complexa, tá? Gosto de avisar, gente, porque eu não gosto de, tipo, criar uma certa expectativa. Uma aula super legal aqui de tamanho de texto. Não, é uma aula chata de tamanho de texto. Mas por que vai fazer a aula chata de tamanho de texto? Porque a gente tem que aprender, gente. Entendeu? A gente aprende as coisas legais, a gente tem que aprender as coisas chatas mesmo, tá? Então, eu sou assim, né? Quem conhece o meu canal, que já viu alguns vídeos falando aqui, né? Quando eu tava fazendo aquelas aulas de criando interface, é, interface não, né? Criando comandos interativos no nosso terminal, e que eu fiz um vídeo sobre estilo, só sobre estilo,
Eu falei, gente, essa aula é chata, né? Se não quiser assistir toda, assiste somente a parte que eu mostro documentação, que eu mostro aqui as figuras, que dá o guia aí para vocês poder estilizar os elementos no seu terminal. Então eu não escondo, gente. Eu não vou falar, "Ai, assiste o vídeo todo. Chato, foi chato pra fazer, imagina pra assistir. Não minto, entendeu? Não vou enganar ninguém. O meu intuito aqui, gente, é facilitar a vida de vocês, tá? Se a aula for chata, eu vou falar, é chata. Então essa aula aqui é chata, tá? Então bora lá, vamos pra aula. Eu criei aqui, tá? A pasta aula CSS. Criei, não, já estava criada, né? Que a gente tá trabalhando, colocando aqui, né? Nossos arquivos, nossas pastas de CSS. E aqui também eu criei dentro da nossa pasta aula CSS, a nossa pasta tamanho de texto, tá? E coloquei aqui o nosso arquivo index.html. Bem, dito isso, eu vou trazer a estrutura básica de uma página web, tá? Quem está acompanhando as aulas desde o começo, se apertar o Shift ponto de afirmação, você vai trazer a estrutura básica de uma página web. Essa é a estrutura básica de uma página web que a gente aprendeu na nossa primeira aula. Então, a gente passou por cada elemento, por cada tag, tá bom? A gente viu o que vai na cabeça, né, no cabeçalho do documento de uma página web, o que vai no corpo de uma página web, tá bom? E também eu falei sobre algumas extensões que eu acho útil você ter instalado no seu VS Code para quê? Para facilitar o seu dia a dia, tá? Não foi legal a gente pegar o shift ponto de afirmação e ele trazer a estrutura básica? É legal. Porque imagina ter que escrever tudo isso toda vez que a gente for criar uma página web. Não é legal, não é verdade? Então essas extensões ajudam. Então eu aconselho ver a primeira aula para quem não viu, tá? Bem, dito isso, vou fazer aqui só algumas mudanças, tá? Na nossa estrutura básica da nossa página web. Por exemplo, mudar de inglês para PTPR, né? Português do Brasil. O que eu estou fazendo? Estou definindo aqui o documento do que é HTML5. Estou definindo o quê? Que o idioma dele é o quê? É português do Brasil. Então, o idioma principal da nossa página web é o quê? Português do Brasil. Isso facilita o quê, gente? Se tiver um leitor de tela, ele vai interpretar que a nossa página está o quê? Português do Brasil, tá? Aqui no title eu vou mudar, eu vou colocar aqui o nosso título, que é a aula de hoje, que é tamanhos e textos, tá? Agora, se eu vier aqui, tá? Onde nós temos a nossa pasta tamanho de texto e o nosso arquivo índice.html, que é a nossa página principal, e clicar nele, ele abre aqui no navegador. E veja só, nós temos aqui o título, tamanho de texto, que foi o que a gente colocou aqui, tá? E também temos aqui o nosso corpo da nossa página, que não tem nada, porque tem nada aqui também, tá? Então, entendido isso, bora para a aula de hoje. O que eu vou fazer? Eu vou criar, vou colocar aqui dois elementos, tá bom? Eu vou colocar aqui o H1, que é um cabeçalho, e é um cabeçalho principal, para quem assistiu, né, a aula de HTML sobre cabeçalho, a gente viu os 6 cabeçalhos que a gente tem. Bem, e também vou colocar aqui um parágrafo, tá? Bem, aqui eu vou colocar este título vai ter tamanho de texto esse. E aí a gente vai ver depois isso, tá? Como vai funcionar. Este é um parágrafo. Vou salvar, carreguei e aqui está ele. Nada está sendo feito porque nós não estamos estilizando. Vamos estilizar? Vamos aplicar o CSS? Bem, a gente viu, até o momento aprendemos duas formas de poder aplicar o CSS, o estilo, nos nossos elementos HTML. A primeira forma é o Align CSS, que é aplicando o estilo no próprio elemento HTML, tá? Bem, então vamos utilizar essa forma. A segunda forma que nós aprendemos e aqui nós vamos utilizar é poder chamar o elemento, a tag style, dentro do nosso cabeçalho, do nosso documento HTML, tá? Então, aqui a gente vai aplicar os nossos estilos. Então, bora lá. O que eu vou primeiro fazer, tá? Eu vou dizer... Primeiro eu vou fazer assim, vou criar aqui, vou pegar aqui o nosso parágrafo. Vamos criar aqui alguns seletores, tá? De tag. Vou criar aqui para o nosso corpo da nossa página e eu vou dizer que
os elementos daí da nossa página, ele vai ter um font size de 16 pixels, tá? O que que eu tô fazendo? Eu tô definindo, tá? O tamanho base da fonte como 16 pixels. Quer dizer que todo mundo aqui dentro do meu corpo, da minha página, tá? Ele vai ter o quê? Uma fonte size de 16 pixels. Então, todo mundo aqui tem 16 pixels, tá? O que que agora eu vou fazer? Vou criar outro seletor de tag, que é o P, parágrafo, tá? E eu vou dizer agora que todos os nossos parágrafos, ele vai ter o quê? Primeiro eu vou fazer assim. Vou colocar aqui um font size 1.5 em, tá? Gente, o em, tá? Ó, bora lá. Vou criar aqui uns comentários aqui. É assim que faz comentário, tá? Em HTML. A gente temos unidades absolutas, tá? E as unidades absolutas nós temos o px, tá? Que é pixels. Vou até colocar aqui. E nós temos também o pt, que é pó, tá? Aqui nós temos o quê? Um tamanho fixo em pixel. E aqui é comumente, e são usados, gente, em impressão, tá? Bem, a gente tem outra unidade, que é a unidade relativas. E aí, a unidade relativa, a gente tem o em, que a gente vai utilizar aqui, tá? Que é o quê? Que a gente está dizendo que ele é relativo ao tamanho da fonte do elemento pi, tá? Então, quem vai ser o elemento pi aqui? O do nosso corpo da nossa página, tá? Então, ele é relativo quem? A esse elemento aqui. Então, ele é relativo ao tamanho da fonte do pi. Ah, Jéssica, realmente a aula é chata. É chata. Falei que é chato, é chato. Mas bora entender que eu vou tentar melhorar o entendimento, tá? O que eu vou fazer? Ó, o que eu tô falando aqui? Ó, aqui embaixo, ó, no parágrafo, tá? Ó, fonte size, tá? O tamanho da minha fonte com 1.5 vezes, tá? Então, isso aqui é 1.5 vezes o tamanho do elemento pi. Quem é meu elemento pi? Nesse caso, é o corpo da minha página, tá bom? Como ele tem 16 pixels, isso vai resultar em quê? 1.65. Então, bora lá, gente, vai ter que fazer cálculo. E aí, o que eu falei, né? Chatinho, por quê? Porque tem cálculo e nem todo mundo entende. Então, bora lá, gente. 1.5, que é 1,5 para nós, brasileiros, vezes o quê? 16 pixels. Então, isso aqui, tá bom? Vai resultar o quê? Em 24 pixels. Tá? Então, isso aqui significa o quê? Olha, meu parágrafo, ele vai ter 24 pixels. Jéssica, por que você não coloca aí 24 pixels para facilitar a nossa vida? Porque de algum momento, gente, você vai precisar usar isso, ou alguém vai estar usando isso no projeto. E você tem que entender o que isso aqui está fazendo. Então, ele está fazendo o quê? Presta atenção, gente. Bora lá de novo. Eu estou definindo o tamanho da fonte em 1.5 vezes o tamanho do quê? Do elemento pi, que nesse caso, quem é o nosso elemento pi? Corpo da nossa página, tá? E ele tem o quê? 16 pixels. Então, eu vou fazer o quê? Isso, 1.5 vezes 16 pixels, tá? O que vai nos resultar a 24 pixels. Então, o font size do nosso parágrafo vai ter 24 pixels. Jéssica, eu tenho que realmente aprender isso? Tem que aprender, tá? Então, não tá aqui de boniteza, não. Acredite, tá? Bem, vou comentar isso aqui. A gente tem outra forma, tá? Que é outro unidade relativa. Eu vou escrever aqui, gente, tá? O em, ele é relativo ao tamanho da fonte do elemento pi, tá? E aí a gente tem o REM, tá? Que ele é o quê? Ele é relativo ao tamanho da fonte do elemento raiz. A
Aí, gente, é quem? É o HTML, tá bom? Então, bora lá. Vamos entender como é que a gente usa ele. Eu vou colocar aqui fonte size, tá? A mesma coisa, 1.5 REM. Bora lá. Vamos tentar agora entender isso aqui, tá? Eu tô definindo o quê? A fonte, tá? Como o quê? 1.5, tá? Vezes o quê? Lembra, gente? Isso aqui é vezes. Vezes o quê? O tamanho fonte do elemento raiz, que é o quem é o elemento raiz? O HTML, tá? Quem é o elemento raiz? O HTML. Então, tá bom. Como o HTML, geralmente, gente, ele tem 16 pixels, isso vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa. Eu vou vir aqui e fazer o quê? 1,5 vezes 16 pixels do meu HTML, que vai resultar o quê? Em 24 pixels, tá? Então, o meu parágrafo, ele vai ter o quê? 24 pixels. Então, veja que ele continua do mesmo jeito. Por quê? Porque ele tem 24 pixels. Então, gente, tenta só entender de o que ele faz, tá? Esse valor vezes, tá bom? Nesse caso, esse aqui é o elemento raiz, o RM, e o main é o elemento pai. No caso, o elemento pai é o corpo da nossa página aqui, tá? Bem, bora continuar. Eu vou dizer agora que o meu parágrafo, fonte size, tá? Ele vai ter o quê? Uma unidade absoluta. Unidade absoluta, então, 18 pixels, tá? Então, eu estou dizendo que ele vai ter o quê? Uma unidade absoluta que é 16 pixels, 18 pixels, não foi que eu coloquei 18 pixels. Então, se eu agora rodar, ele tem 18 pixels, tá? Então, eu estou definindo o tamanho do parágrafo, tá? Como 18 pixels. É isso que eu estou fazendo. Então, eu estou dizendo assim, olha, eu quero um tamanho fixo, pixel, e eu quero que ele tenha 18 pixels, tá? Então, eu vou até escrever isso aqui, gente, para vocês, né? Tamanho fixo em pixels. E aqui, gente, é comumente e usado em impressão. Pronto. Essa aqui é a primeira forma de se fazer, e aí existe esses dois, tá? Então, unidades absolutas, a gente tem o pixel e os pontos, e nós temos as unidades relativas. E agora a gente tem algumas unidades relativas, tá? Até o momento a gente viu dois aqui. Bem, bora continuar. Vamos lá, tá? Vou continuar vendo aí os tamanhos das fontes. Bem, eu quero definir espaçamento entre linhas. Isso a gente já aprendeu na aula passada, né? Então, a gente vai utilizar o line range, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1.6, tá? Então, o que eu estou fazendo? Olha, o valor 1.6, ele significa que a altura da linha, ela será o quê? 1.6 vezes o tamanho da fonte, tá? Qual é o tamanho da nossa fonte? 18 pixels, tá? Então, bora lá. 1,6 vezes 18, tá? Então, nós temos aqui 28,8, tá? Então, o que isso quer dizer? Que o espaço entre as linhas será de 28,8 pixels, tá? E isso vai o quê? Vai melhorar a legibilidade, deixando o texto mais espaçoso. É isso que isso aqui vai fazer, tá? Mas lembra, gente, o que a gente tem que entender como é feito o cálculo, tá? Então, isso aqui é o quê? 1.6. Então, a gente vai trabalhar, vamos agora fazer o vezes. Vezes o quê? O tamanho da fonte. Qual é o tamanho da fonte? Fonte size, 18 pixels. Então, 1.6 vezes 18, que vai dar o quê? 28,8. Na programação, não é vírgula, é ponto. Então, 28,8 pixel. É isso que significa esse tamanho aqui do espaçamento entre linhas, tá? Então, bora ver isso aqui? Então, isso foi aplicado aqui. Bem, eu quero dar um espaçamento entre as letras, tá? Então, eu quero colocar aqui o espaçamento entre as letras. Como é que eu posso fazer isso? Isso a gente não aprendeu, mas a gente vai aprender hoje. A gente pode utilizar esse carinha aqui, tá? O let expanse. Meu, o que a gente vai fazer?
A gente vai dizer que vai ser de 2 pixels, tá? Isso aqui é uma unidade absoluta, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu quero fazer eu quero dar um espaçamento entre as letras. Então, o valor de 2 pixels, tá? Ele vai ser adicionado aqui. Um espaço extra de 2 pixels entre cada letra. Isso aqui, gente, já é mais fácil quando a gente fala sobre unidade absoluta, tá? Porque a gente não precisa fazer cálculo, a gente já sabe que é 2 pixels, é uma unidade absoluta. Ele vai ter o quê? Um espaçamento essa de 2 pixels entre cada letra. E foi isso que aconteceu, tá? Cada letra aqui, ele teve um espaçamento de 2 pixels, tá? Quero dar o espaçamento entre as palavras, Jéssica. Bem, tem como também. Eu posso utilizar o Word, dar o espaçamento, e eu vou dizer que é de 5 pixels. Também é outra unidade, que é absoluto. Então, o que eu estou falando para ele? Olha, eu quero dar aqui o espaçamento que entre palavras. Eu estou atribuindo o valor de 5 pixels, por quê? Porque eu quero adicionar 5 pixels, tá? De espaço extra entre as palavras do texto. Então, agora, se eu rodar, eu vejo que as palavras também estão agora com espaçamento de 5 pixels, tá? Bem, bora lá. Vamos agora estilizar aqui o nosso H1. Então, seletor de tag, H1. E o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, vou colocar um fonte size 5VW. Eita, que isso aqui eu não sei nem para onde vai, Jéssica. Isso também é uma unidade relativa, tá? Então, bora lá. Ó, deixa eu colocar aqui. VW é relativo à largura, tá? Da viewpoint, viewpoint, tá? Já vou explicar, gente. Vou colocar aqui outra unidade, porque você já sabe essa unidade aqui, que é de porcentagem, tá? É relativo ao tamanho da fonte do elemento pai. Eu vou dar um exemplo que vocês já sabem, né? Então, tipo, vou dar um exemplo aqui, ó, para vocês, ó, exemplo. Se você tiver lá um fonte size, tá? E você disser que ele vai ter 150%, tá? Você está querendo dizer o quê? Olha, ele vai ter 1,5 vezes o tamanho da fonte do pai, tá? Quem é o pai, no caso daqui, do H1, tá? É o corpo da nossa página, tá? Ou duplo parágrafo, é o corpo da nossa página. Então, vai ser 1,5, 16 pixels, tá? E também, comparado com esse, nós temos o VH, tá? Que aqui a gente vai estar falando da largura e aqui, então, a gente vai estar falando o quê? Do tamanho. Então, é relativo à altura da fonte. Então, se você entender a da largura, você vai entender o da altura, tá? Vou deixar aqui, gente, só para você saber quais que tem. E agora, vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui. Agora, presta atenção, tá, gente? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo o tamanho do título, tá? Usando o quê? Tá? O viewpoint, o índice. Isso aqui significa o quê? Largura da tela. É só isso que isso aqui significa, tá? Largura da tela. Esse VW aqui, tá? Então, largura da tela. Bem, e agora o que isso aqui tudo aqui significa, tá? Significa que a fonte ela terá o tamanho de 5%, tá? Da largura, tá? Ó, 5% da largura da tela. E isso vai tornar o quê? O texto responsivo. Por quê? Porque ele vai aumentar e diminuir conforme o tamanho da tela. Então, presta atenção, eu estou dizendo assim, olha, eu quero que o tamanho do meu título ele seja usado o quê? Um viewpoint width, quer dizer o quê? Uma largura da tela. Então, ele vai ter o quê? O meu fonte ele terá o tamanho de 5% da largura da tela. Tá? Então, conforme a minha tela for crescendo ou diminuindo, ele vai ter 5% do tamanho daquela minha tela. Como isso vai funcionar? Vou agora salvar e rodar.
Veja só, ele tem 5% aqui. 5% aqui, ó como ele diminuiu, ó como ele está aumentando o texto, tá? Então, ele tá responsivo, ele aumenta o texto e diminui conforme o tamanho da largura da minha tela. Então, se a minha tela vai diminuindo, o texto automaticamente ele vai diminuir de tamanho, tá? Então, ele vai ter 5%, tá? Conforme o tamanho da minha tela. Legal, né? Então, gente, eu sei que foi uma aula chata, mas eu tentei deixar de uma maneira simples, falando de uma forma bem assim, esclarecido e fazendo cálculos simples para vocês entenderem, tá? Então, tenta entender quais são as unidades que tem, né? Saiba que elas existem, tá bom? E quando você vê, você vai saber para que cada um serve e de onde ele está pegando o elemento, né? Que ele tá fazendo a conta ali de vezes. Ele está utilizando o em é relativo ao tamanho da fonte do elemento pai. Então, você tem que saber quem é o elemento pai dele, tá bom? Se é o RM, você tem que saber quem é o elemento raiz. Nesse caso, o elemento raiz é o HTML, tá? E aí, os outros, né? Esse aqui, acho que esse aqui ficou claro, né? De você entender. Ele vai pegar a porcentagem ali, conforme o tamanho da tela, tá? E aqui seria pelo tamanho da altura da tela, tá bom? E a unidade absoluta é o mais simples que tem, né? A gente utiliza sempre. Não que os demais a gente não utiliza, tá, gente? Olha, porcentagem, sempre é bem usado. O em é utilizado também, tá? Então, saiba que eles existem e para que eles existem. Então, entendendo isso, fica muito mais simples a sua vida, tá? Dito isso, tente só focar em como que você pode estar utilizando, tá? Então, esse daqui, o valor que eu colocar aqui vai ser vezes o tamanho do elemento pai. Esse aqui, o RN, vai ser o valor que eu colocar aqui vai ser vezes o tamanho raiz do meu elemento, tá bom? E aí vai ficando um pouco mais simples aí. Eu sei que é uma linha chata, né? Mas a gente tem que aprender, tá? Não tem pra onde correr. Porque você vai utilizar. E você vai ter que saber isso aqui, tá? Então não dá só pra gente dar aulas legais. Vai vir alguns assuntos que é meio chato, mas eu espero que você tenha entendido, né? Tentei deixar de uma maneira bem simples. E muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!